Há algumas semanas atrás eu fui surpreendido com uma notícia. Tava dando uma olhada despretensiosa ali pelas estatísticas do Spotify e vi lá que eu tava na posição 14 top podcasts na categoria dele e na posição 51 no top geral do Brasil, o que eu definitivamente não tava esperando. Eu não sei qual é a métrica que o Spotify usa para as posições ao longo da semana, mas é óbvio que é tudo graças a vocês. Muita gente nova começou a ouvir recentemente, sejam muito bem-vindos. Ainda tem muita produção e tema diferenciado que dá pra trazer por aqui, mas nesse final de ano tá uma correria, então vamos se contentar nas histórias do Reddit por enquanto. Eu li uma quantia considerável de vocês pedindo por episódios maiores, só que é meio impossível, eu não ganho nada com isso aqui, é tipo um hobby que na verdade eu tenho gasto com o editor, quanto mais tempo de episódio mais caro fica a produção dele, mais o gasto do tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa que seria rentável. Tendo falado isso, o assunto de hoje foi a recomendação de um de vocês pelos comentários, que pediu para trazer relatos sobre stalkers, e eu gostei bastante da ideia. Mas um dia eu vou falar de 3 histórias tiradas de um post da comunidade do Ask Reddit, que tinha o título de Redditors que tiveram stalkers. Qual foi a coisa mais assustadora que aconteceu com vocês? Assim como no último episódio, esse é mais um post que tem tanta gente respondendo com suas histórias que dá pra fazer vários outros episódios. Espero que gostem. A primeira delas é de uma usuária chamada Blue Raspberry Jello, e ela conta o seguinte: quando eu tinha cerca de 19 anos, conheci um cara que trabalhava no Subway perto de onde eu trabalhava. Ele era um cara legal e me chamou para sair o encontro. Tudo começou muito bem, mas cerca de uma semana depois, ele começou a me pedir dinheiro. No início, eram pequenas coisas, como dinheiro para um refrigerante ou $5 para gasolina. Depois, ele começou a pedir quantias maiores, como algumas centenas para se manter por uma semana ou algo assim. Eu nunca dei o dinheiro a ele, mas em cerca de 2 semanas de relacionamento ele já queria que morássemos juntos. Quando saímos para algum lugar, ele começou a fazer coisas muito estranhas. Ele começava a gritar em público ou a cantar coisas sem sentido a plenos pulmões. Depois, ele sempre brincava dizendo que estava apenas se divertindo, mas era estranho e constrangedor ser vista com ele. Além disso, meu cachorro, que gosta de todo mundo, não deixava ele se aproximar de mim. Eu nunca tinha visto aquele cachorro rosnar para outra pessoa, mas ele tentava morder ele com força toda vez que chegava perto de mim. Ao final da segunda semana, terminei com ele pelo telefone. Normalmente eu não fazia isso, mas, na época, o comportamento errático dele estava me deixando nervosa. Ele perdeu completamente o controle. Começou a aparecer no meu trabalho a ponto de meu gerente precisar bani-lo do prédio, e meus colegas me acompanhavam até o carro. Ele aparecia literalmente em todos os lugares onde eu estava, até no supermercado ou no posto de gasolina. Eu comecei a receber mensagens de texto e e-mails estranhos dizendo que éramos feitos um para o outro e que ele não conseguia viver sem mim, entre outras coisas. Então, um dia, ele apareceu no meio da noite e disse para eu sair de casa. Eu falei para ele ir embora ou eu chamaria a polícia. Ele literalmente começou a chorar a ponto de quase hiperventilar. Eu simplesmente confirmei que a porta estava trancada e voltei para dentro. No dia seguinte, eu estava sozinho em casa, apenas fazendo alguns trabalhos, na época eu tava na faculdade, quando ouvi barulhos na porta da frente. Achei que fosse só o cachorro brincando, ou o carteiro ou algo assim, mas o cachorro começou a latir e a rosnar, a campainha começou a tocar. Não pensei muito nisso, provavelmente só um vendedor, mas, de repente, alguém começou a mexer na maçaneta da porta. Eu peguei uma vassoura porque era tudo que eu tinha e ouvi alguém abrir a porta. Meu cachorro tentou mordê-lo e eu me tranquei no banheiro, gritando que tinha chamado a polícia. Ele fugiu. Liguei para o meu vizinho, que morava do outro lado da rua, e era ex-militar. Ele checou a casa e garantiu que meu ex havia ido embora. Meu cachorro tinha alguns arranhões e cortes, mas estava tudo bem. No dia seguinte, pedi uma ordem de restrição e meu pai se encarregou de ligar para o pai dele para explicar o que aconteceu. Recebi alguns outros e-mails dele depois disso, mas ele nunca mais apareceu na minha casa. Felizmente, me mudei para algumas horas de distância e hoje eu sou casada, mas foi uma experiência muito assustadora na época, considerando que tudo isso aconteceu em um período de apenas 3 semanas. É muito doido pensar que somente no limite da perseguição, do stalking, quando o cara tava prestes a cometer uma tragédia, que ela decide pedir a ordem de restrição contra o maluco. Não falando que ela foi lerda, idiota ou qualquer coisa do tipo, mas o interessante aqui é tentar compreender o psicológico humano de muitas vítimas que ficam presas em situações parecidas, de que o pior não vai acontecer, que as coisas
vão melhorar, etc. E não faltam casos que provam o contrário. Ele nunca faria isso, muitas dizem, mas ele faz. A única ação que você controla é a sua, não a do outro. Não dá pra confiar assim. Por isso eu falei que é doido pensar em como a mente humana funciona. No caso dela, as coisas escalaram pra tudo isso em 3 semanas. E quando ela pediu a restrição e foram falar com o pai do Stalker, as coisas pararam no geral. Então o cara era só um covarde mesmo. Mas tem gente que fica preso nessa dinâmica, em diversos tipos diferentes de relações, por anos. Mesmo que a pessoa vá atrás de justiça, ela muitas vezes é falha e não protege a pessoa. Não achem que estão livres disso acontecerem com vocês. Ninguém pode achar isso. Questionem, observem para ver se o que está acontecendo realmente é o normal. Presta atenção nos primeiros sinais de algum tipo de bizarrice que pode estar acontecendo. Procurem sempre ter uma rede de apoio, alguém que você pode confiar e dar uma opinião sincera para você. Pode ajudar muito. É a mesma situação na próxima história, da usuária Curiosity Kitty, que começa assim. Quando eu tava no ensino médio, havia um cara muito assustador que queria namorar comigo. Ele realmente me deixava desconfortável, então eu sempre dizia não. Da primeira vez que eu disse não, ele estocou um armário próximo com toda a força e saiu correndo. Depois disso, ele começou a entrar em todos os clubes extracurriculares em que eu participava e também começou a me seguir enquanto eu voltava da escola pra casa. Eu meio que respondia quando ele falava comigo e dizia que não gostava dele me seguindo, mas eu era tímida demais para ser direta e dizer que queria que ele parasse. Geralmente ele se virava e ia embora quando eu chegava na rua onde eu morava, então pelo menos ele nunca foi até a minha casa. Houve 2 incidentes que, na minha mente, são igualmente assustadores. Depois de alguns meses recusando os convites dele para sair, ele me disse que, se eu não namorasse com ele, ele ia se matar. Eu ainda disse não. Nos dias seguintes, ele faltou à escola. Quando voltou, tava com os pulsos enfaixados. Ele me encontrou em um corredor vazio enquanto eu tava indo almoçar, me encurralou, mostrou os pulsos enfaixados e disse que eu o fiz fazer aquilo. Eu não respondi e apenas saí andando. Outro incidente aconteceu perto do fim do ano. Ele estava se formando e eu ainda estava 2 anos atrás dele, então não me formaria. Após uma reunião do clube, eu fiquei para trás para arrumar um pouco, já que eu era presidente, e minha amiga tinha saído para pegar algo no armário dela. Não percebi o meu stalker entrando na sala, mas ele se aproximou de mim e me assediou apertando no meu peito. Eu não lembro o que ele disse, mas fiquei completamente em pânico. Presumi que ele fez aquilo porque pensou que não me veria mais e estava aproveitando tudo que podia na hora. Mas ele acabou aparecendo em todos os lugares nos anos seguintes porque se transferiu para a mesma faculdade que eu. Eu fiquei absolutamente paranoica com ele por perto. Ele exibia todos os comportamentos possíveis de um sociopata controlador e manipulador, e eu morria de medo que ele tentasse algo pior contra mim. Em determinado tempo eu finalmente me transferi de faculdade e cerca de 1 ano depois comecei a receber e-mails dele, a maioria com desculpas por ter sido mal comigo e perguntando se eu o perdoava. Mas os e-mails rapidamente se transformaram em pedidos desesperados para que eu desse meu Facebook para ele. Eu já tinha bloqueado ele no Facebook, desde o ensino médio, e não queria de jeito nenhum que ele soubesse em qual faculdade eu tava, então acabei bloqueando ele no e-mail também. Desde então, não recebi mais notícias dele, e também me mudei para outro lado do país por outros motivos, mas a mudança sinceramente me trouxe muito alívio por saber que não correrei o risco de esbarrar com ele por acaso algum dia. Nesse relato é ainda pior, eu não sei se faltou detalhes, mas mesmo que ela tenha dito que morria de medo que ele tentasse algo pior, ela não disse se fez algo concreto contra o cara. E se fez, ela só omitiu. É como eu disse antes, as coisas só pararam totalmente porque ela acabou se transferindo para outra faculdade. Pelo menos isso livrou ela totalmente do Stalker. Algumas nem isso conseguem. Falar que vai se matar para tentar manipular alguém. Quantas vezes eu já não escutei essa mesma tática sendo usada por aí em outras pessoas? É o mesmo método, as mesmas chantagens, com objetivos extremamente parecidos. Aqui ainda resultou num assédio físico e o cara saiu ileso. Fazer com que a vítima se sinta culpado de algo que nunca aconteceu, que não é culpa dela. Em alguns casos isso funciona, e quando não funciona, pede desculpas para tentar se reaproximar da vítima. Óbvio, é sempre a mesma coisa. A próxima história não é no mesmo formato dessas outras duas, mas achei curioso de falar sobre, principalmente porque envolve o Reddit. Quem fala é a usuária Iranian Genius. Eu sou moderadora no Reddit, e muitas pessoas realmente odeiam moderadores,
então já recebi algumas ameaças de morte. A coisa mais assustadora é quando eles começam a te enviar mensagens privadas com informações pessoais suas e esse tipo de coisa. Eu nunca tive um confronto com alguém do Reddit que me odiasse, mas as coisas que eles dizem querer fazer, sob o disfarce do anonimato, são bem assustadoras. Ameaças de morte e outras ameaças de abuso. Acho que faz parte de ser moderadora. É senso comum saber que moderadores, acho que dá pra dizer de qualquer rede social, podem ser bem xingados por pessoas que não conseguem ler uma simples regra. Ou até mesmo se o moderador acaba errando como todo ser humano, xingar e ameaçar de morte aproveitando o anonimato, o suposto anonimato, não é muito corajoso da parte de quem tá fazendo isso. Dito isso, o que eu realmente achei curioso é que em resposta a um comentário de como as pessoas acham informações pessoais dela, ela diz o seguinte: eu comento muito, mas eu tenho vários truques. Comento em subreddits de cidades, países ou faculdades que não tem nada a ver de onde eu moro ou de onde eu sou. E menciono participar de eventos nos quais nunca estive. Minha conta é segura, apesar de eu receber e-mails de pessoas tentando acessá-la. E já recebi várias suposições de informações pessoais em que a pessoa adivinha o lugar completamente errado. Eu gosto de ignorá-las. Esse truque de comentar em coisas diferentes para despistar e criar uma nova identidade a partir disso para que não encontrem por onde você anda na vida real é genial. Eu nunca tinha pensado nisso. Uma coisa bem importante de se saber por aí, principalmente em redes sociais normais, tipo o Instagram da vida, onde você posta fotos, segue conhecidos, lugares que você pode vir a frequentar, é que tem chances de ser bastante perigoso alguém usar disso contra você e descobrir seus dados. Não porque a pessoa te hackeou ou qualquer coisa do tipo, mas só de ver a sua vida pelas redes sociais mesmo. Tem até gente que faz isso de maneira recreacional. Já vi perfil no TikTok que o objetivo é alguém mandar uma foto para esse perfil de algum lugar super aleatório que a pessoa tava, e o objetivo do perfil é justamente mostrar que só por essa foto que a pessoa enviou dá pra localizar 100% onde a pessoa tava. Então é tipo uma foto tirada de dentro de uma cafeteria em uma rua que as únicas coisas que estão sendo mostradas é tipo um parque do outro lado e um ônibus passando. É coisa muito simples. Aquele joguinho chamado GeoGuessr também é um bom exemplo. Quem entende daquilo decora posts de locais específicos, ônibus, jeito da rua, como é o asfalto, como é a placa, e com isso consegue também localizar o ponto exato de uma imagem. Até eu, de curioso, já fui brincar disso algumas vezes com amigos meus. Teve um dia que um amigo veio pra SP e postou foto da janela do Airbnb. Dessa janela dava pra ver uma linha de trem e o nome de alguma empresa. Então fui lá ver exatamente onde ele tava pelo Google Maps e brinquei falando isso pra ele depois. Agora imagina uma pessoa mal intencionada fazendo isso. Tomem cuidado com o que vocês postam e divulgam. Esse amigo trabalha com a internet, participa de várias tretinhas por aí por discordar politicamente ou qualquer coisa do gênero com alguém. E todo mundo sabe que tem uns malucos que faz ameaça. Muitas das vezes são inofensivos por só terem coragem de falar pela internet. Mesmo assim, se alguém quisesse, dava pra saber exatamente onde ele estava hospedado. E dava pra esperar a qualquer momento que ele fosse sair. Óbvio, não dá pra viver na paranoia de uma ameaça a princípio inexistente. Mas tem coisa que dá pra evitar e manter no anonimato. O aviso de hoje tá entregue. Espero que tenham gostado. Esse é o último episódio do ano, espero que tenham tido um ótimo Natal e tenham um próspero ano novo. Ano que vem tem mais. Tenham uma boa noite de sono. Até a próxima. Tchau.